Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho. Ô glória, chegando nosso abençoado programa. É muita bênção nesta tarde de hoje. E que programa é esse? É justamente o Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Ô glória, é muito bom eu estar aqui com vocês nessa Rádio Missões. E por isso que eu quero dar para todos que estão sintonizados com a Rádio Missão e com o programa Manancial de Água Viva, eu dou boa tarde a todos. Todos os que são habituês e aqueles que não são, mas que nesse momento, de repente, sem querer, ligaram e estão nos assistindo. Que Deus os abençoe poderosamente, que tenham uma tarde maravilhosa na presença de Deus. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele nos dá fé para seguirmos adiante. Ele nos dá grandeza de espírito para nós perdoarmos. Ele nos dá paciência para compreender todas as pessoas. E Ele, além da paciência, Ele nos dá serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, que você não pode mudar. Tá bom assim? É mesmo assim. O Senhor Deus fala para você agora, acabou de falar para vocês agora, neste momento, em nome de Jesus, porque exatamente agora, neste segundo, está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Um dia que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita eu sou o e à nossa esquerda. Rildomar Nascimento, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós profetizamos, no dia de hoje apresentamos nossos pedidos em oração e declarando prosperidade e quebra de toda resistência, de ordem física, de ordem financeira, de ordem espiritual, contra a nossa vida e contra a nossa família. E também oramos, Senhor, para que haja conclusão, restauração e prosperidade. E nós damos bem-vindo ao Espírito Santo nessa oração, para que Ele nos visite, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos ajude na tomada de decisões no dia de hoje e venha nos conduzir. Te pedimos também, ó Deus, abre as janelas do céu, trazendo a nós, ó Deus, tudo que precisamos para o cumprimento do nosso propósito. Traz a nós, Pai, tudo que precisamos. Libera do teu poder, libera da tua graça. Eu oro, Pai, para que a tua mão me conduza, a tua mão me guie e que a tua luz esteja no nosso caminho, nos mostrando, Pai, o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Nos dê um discernimento espiritual apurado e revela-nos, Pai, aquilo que precisamos saber. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção e o teu favor. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo à oração da manhã. Que alegria poder estar aqui junto com você. E hoje nós vamos orar, entre muitas coisas, nós vamos orar também por prosperidade e quebra de resistência
espiritual. Deus me inquietou nessa manhã de orar por isso. Quebra de resistência. Há resistências espirituais que muitas vezes nós não nos damos conta que pode estar atrapalhando o nosso crescimento e o nosso avanço. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que toda promessa e conquista e lugar que Deus tinha para o povo de Israel, havia resistências. E quando o povo estava se multiplicando, quando o povo estava crescendo, havia resistências. Sempre que alguém está prosperando, sempre que alguém está alcançando seu propósito, vivendo o que Deus tem, ou Deus está trazendo um grande avivamento na família, trazendo salvação dentro da casa, mudando a vida das pessoas, vai haver resistência espiritual. É claro que o inimigo não quer perder nada. Ele não quer perder, muitas vezes, uma vida que ele tem mantido em cativeiro já por muitos anos. Porque a Bíblia diz que o trabalho do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E Deus me deu uma palavra em Êxodo capítulo 1, verso 12, que diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quando morreu o rei do Egito, que conhecia a José, a Bíblia diz que se levantou um novo rei. E esse novo rei agiu de astúcia, colocando o povo para trabalhar como escravo para o Egito. E a Bíblia diz que o povo foi se multiplicando. Aquele povo que era um povo de poucas pessoas, começou a se multiplicar, a se espalhar, a crescer. E quando eles se deram por conta, era um povo muito grande. E a Bíblia diz que eles começaram a colocar o povo de Israel para trabalhar nas suas edificações. Usaram de tirania com eles, foram duros com o povo de Israel. Mas quanto mais duros eles eram, mais o povo crescia. E aqui eu vejo uma coisa. Sempre que uma pessoa ela começa a despontar em qualquer área da vida, vai haver oposição. Vai haver o ciúme das pessoas que estão próximas. Tem gente que não vê com bons olhos a prosperidade do outro, não vê com bons olhos a tua prosperidade, o teu crescimento, e vai tentar te atrapalhar. E se você não agir pelos princípios certos, o diabo vai conseguir aquilo que quer provocar você até você ter uma reação errada e você ser condenado por aquilo. A Bíblia nos diz então que o rei, ele tomou medidas ainda mais severas. E uma das medidas que ele tomou foi que todo menino que nascesse tinha que ser morto. Apenas as meninas iriam poder permanecer vivas. E ele deu uma ordem a todas as parteiras que faziam o trabalho de obstetra na época. Eram elas que ajudavam no parto. Deu ordem a todas as parteiras: se for menino, não vive. Se for menina, vai viver. E a Bíblia diz de duas parteiras que temeram o nome do Senhor. A Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 1, verso 17: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. E a Bíblia diz no verso 20: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Essas duas parteiras, chamadas Sifrá e Puá, eram duas mulheres que temeram a Deus. Mesmo que o rei deu ordem, o rei do Egito, ele deu ordem para que exterminasse os meninos. Elas não ouviram o rei e continuaram, deixando os meninos viver e as meninas também. E a Bíblia diz que Deus abençoou essas mulheres, Deus as protegeu, Deus as guardou. O faraó não conseguia prova contra elas que elas estavam desobedecendo a sua ordem, a sua lei. E eu vejo que muitas vezes o inimigo
ele quer destruir o destino de uma pessoa. Porque quem incitou o faraó contra o povo de Israel foi o diabo. É o diabo que é o autor da morte. Por trás de decisões muitas vezes truculentas, por trás de decisões erradas, tem uma influência de Satanás. Eu quero tocar nesse ponto aqui. Muitas vezes uma pessoa, ela está com ideias ruins, ela está, pensando em fazer o mal para o outro, ela está pensando em prejudicar o outro e ela está sendo instigada por Satanás, instigado pelas trevas. Eu acredito que as trevas, elas enxergam quando Deus está preparando um cenário para grandes coisas, para um agir, para um mover, para um sobrenatural. Deus prepara cenários, Deus prepara as pessoas, os lugares para receber, de uma mudança, de uma temporada nova. E Satanás viu que Deus estava preparando uma temporada nova para o povo de Israel. Eles estavam clamando a Deus por justiça. Eles estavam clamando a Deus que não queriam viver daquele jeito. E então Deus envia um homem chamado Moisés. Um pequeno bebezinho que as parteiras decidiram que ele vivesse. Assim como o inimigo, ele instiga o mal para atacar o propósito, para atacar a missão, para atacar o destino de alguém, Deus também usa pessoas para desviar você da maldade do outro. Deus também usa pessoas, Deus usa pessoas para te proteger, Deus usa pessoas para serem bênção na tua vida, Deus usa pessoas para tornarem a tua caminhada mais leve, Deus usa ajudantes no teu destino, como as parteiras, para preservar a tua vida. E a Bíblia diz que em toda a Bíblia você vai ver Deus levantando pessoas para cuidar do destino, do propósito de outras pessoas. No tempo de Elias, a Bíblia diz que o mordomo, o copeiro do rei Acabe, era um homem que temia Deus e ele protegia os profetas em Israel, ele alimentava, ele guardava os profetas, ele escondia do rei. Em todo o tempo você vê que Deus, ele sustenta os seus. Deus usa pessoas para favorecerem. Quando eu olho para a história de Davi, eu vejo que Deus coloca Jonatas no caminho de Davi para ajudar Davi. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Tem dias que acordo tão desanimado, tem dias que eu não sinto você do meu lado, momentos que induzem minha mente a pensar errado. Tem dias que a porta não quer se abrir, tem dias que a vontade mesmo é desistir, momentos que o medo em minha vida quer interferir. A gente até confessa que confia na promessa, mas tem dias que é difícil entender. Eu sei que se não fosse sua presença, não suportaria mais sobreviver. Vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tenho uma missão para concluir. E enquanto eu existir, vou adorar a Ti. A gente
gente até confessa que confia na promessa, mas tem dias que é difícil entender. Eu sei que se não fosse sua presença, não suportaria mais sobreviver. Vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tem uma missão para concluir. E enquanto eu existir, vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tenho 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tem uma missão para concluir. E enquanto eu existir, vou adorar a Ti. Vou adorar a Ti. Mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Tem dias que acordo tão desanimado, tem dias que eu não sinto você do meu lado, momentos que induzem minha mente a pensar errado. Tem dias que a porta não quer se abrir, tem dias que a vontade mesmo é desistir, momentos que o medo em minha vida quer interferir. A gente até confessa que confia na promessa, mas tem dias que é difícil entender. Eu sei que se não fosse sua presença, não suportaria mais sobreviver. Vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tem uma missão para concluir. E enquanto eu existir, vou adorar a Ti. A gente até confessa que confia na promessa, mas tem dias que é difícil entender. Eu sei que se não fosse sua presença, não suportaria mais sobreviver. Vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tem uma missão para concluir. E enquanto eu existir, vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tenho 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tem uma missão para concluir.
E enquanto eu existir, vou adorar a ti. Vou adorar a ti. Mostrar o caminho, vem. Não me deixe sozinho, tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Esse programa é uma bênção. Pastora Renê, pastora Renê, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, vamos ver lá em Provérbios 13:16. Diz: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Está bem claro isso. Aquela pessoa que é prudente, essa pessoa age com base no seu conhecimento, mas aquele que não é, expõe a sua insensatez. Ora, vou dar um exemplo para vocês. Um certo homem uma vez bateu a porta do prefeito da cidade pedindo que ele lhe emprestasse o seu burro, seu jumento. O prefeito então respondeu para ele: meu bom amigo, adoraria emprestar meu jumento, mas infelizmente ele não está aqui hoje. Olha a mentira deslavada do prefeito. Ele caiu por terra, porque naquele mesmo instante o animal zurrou tão alto que acordaria até um defunto. Aí o homem que estava atrás de pegar o jumento emprestado, falou o seguinte para o prefeito: bom, hoje é meu dia de sorte, disse o visitante. Hoje é o meu dia de sorte. Ele falou naquele instante quando ele viu o zurro do burro. Ele fez essa seguinte explicação: bom, hoje é o meu dia de sorte. Parece que o seu jumento está aqui, sim. Aí o prefeito, caiu na mentira, ficou indignado e disse: como ousa acreditar no jumento e duvidar de mim, um homem tão importante? Ah, Deus, ele não teve outra explicação. Diante disso que aconteceu, ele se saiu com essa, né? Como é que o homem acreditava no jumento e duvidava dele? Meus queridos, a verdade, ela deve sempre ser fácil para você reconhecê-la, pois, como se diz, contra fatos não há argumentos. E muitas vezes, ela é assim mesmo. Ela é incontestável como o zurrado daquele jumento. Não há argumentos reais contra ela. Mas, queridos, quando a verdade é desagradável, muitos tentam contorná-la com suas próprias ideias, suas próprias mentiras, que não passam de mentiras.
criadas e inventadas. Quem duvida de fatos claros e verdades absolutas está convencido de sua mentira e vive de uma ilusão. Muitas vezes age como o prefeito. Como você ousa duvidar do que eu estou dizendo? Mas para o cristão, querido, pode e deve defender a verdade bíblica. Se o outro se recusar a reconhecer a realidade, pode ser considerada insensato. Vamos ver, alguém que não usa a inteligência dada por Deus para se submeter à vontade dele. Numa outra tradução, ou outra leitura bíblica de hoje diz: se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Está no versículo 7, parte B, e no 8, parte A. Mas, talvez a pessoa reconheça que seu raciocínio está errado e aceita a correção. Aí, neste caso, diz a palavra do Senhor, ela se mostra sábia. Ser sábio é não se recusar a ser corrigido. Ser sábio é desejar aprender e assim tornar-se mais sábio ainda. Portanto, querido, faremos bem em não apenas procurar sabedoria nos outros, mas exercitá-la nos mesmos. Então não procura sabedoria não, procura exercitá-la nessas pessoas que você quer corrigir, não é? Como assim? Rendendo-me à verdade de Deus, sempre que ela se mostrar contrária ao que acreditávamos até então. E terminando, eu quero deixar para vocês que quem reflete sobre a Bíblia com atenção e humildade, sempre reconhecerá a verdade divina. Veja bem, quem reflete sobre a Bíblia com atenção e humildade, é muito importante, você sempre reconhecerá a verdade divina. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Lembro-me de Davi, que se levantou em meio ao horror, em ruínas, queimaram os seus sonhos, cativos levaram os seus filhos. Que terror! O que fazer em meio à dor, vendo seus inimigos zombarem de ti? Saquearam sua família, roubaram os seus filhos. O que fazer agora? Ó Deus de milagres, ajude-me. Eu estou angustiado, é tanta amargura e tristezas que tentam me afastar de ti.
roubaram seus filhos, o que fazer agora? Deus de milagre, ajude-me. Eu estou angustiado, é tanta amargura e tristeza que tentam me afastar de ti. Ó Deus de milagres, oh, ajude-me, me fortaleço em ti. Ó Deus, eu já posso contemplar a vitória, porque confio em ti. Ó Deus, esse Deus de milagres está aqui nesse lugar. Ele flui em nosso meio. Eu já chorei, eu implorei, minhas lágrimas já sequei. Eu já chorei, eu implorei, minhas lágrimas já sequei. Eu já chorei, eu já chorei, eu implorei, minhas lágrimas já sequei. Eu já chorei, eu implorei, minhas lágrimas já sequei. Levanta essas mãos para os céus, igreja, e adora esse Deus de milagres, e adora esse Deus. Ele continua operando curas, Ele continua operando maravilha. Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. Oh, se você acredita, vem, levanta essa mão para cima, glorifica. Deus de milagre, oh, ajude-me. Eu estou angustiado, é tanta amargura e tristeza que tentam me afastar de ti. Ó Deus de milagres, ajude-me, me fortaleço em ti. Ó Deus, eu já posso contemplar a vitória, porque confio em ti. Ó Deus, ó Deus de milagres, joga a mão pra cima, ajude-me. Eu é tanta amargura e tristezas que tentam me afastar de ti. Amigo, ouça agora nesse lugar
que vou dizer. Jesus é o único amigo. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim. Goiânia não é mole, não. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu quê? Seu braço me... Quem é feliz canta. Sim, eu sou. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. De novo, sou feliz. Sou. Canta aí, igreja. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Queres também ser feliz como Faz o nós? que, Brasil? Aceite. Quem pode aplaudir Jesus? Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. Deus abençoe. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, podeis sentar neste culto cristocêntrico, onde estamos sentindo a presença de Deus. Trago uma breve reflexão inspirada no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Nós sabemos, queridos irmãos, que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que, através da igreja, busca implantar e avançar o seu reino na terra, mesmo com todas as dificuldades espirituais que o inimigo de Deus, o adversário, propõe. E é evidente que Deus fez o homem para nutrir com ele comunhão. Deus fez o homem e colocou no Éden, no jardim, para desfrutar de um relacionamento com o ser eterno. Mas vindo o inimigo e seduzindo o coração de Eva e de Adão, trouxe ali um caminho pecaminoso que rompeu, que obstruiu esse elo de comunhão com Deus. Deus não ficou com as mãos na cabeça, aturdido, pois na eternidade sua presciência já tinha um plano da redenção estabelecido na pessoa de Cristo. E em 3:15 de Gênesis nós temos a primeira profecia bíblica, que alguns chamam de proto-evangelho, quando Deus anuncia a sentença da serpente, que embora perseguisse o homem, no fim, alguém nascido homem esmagaria a cabeça do inimigo. E o Senhor Jesus veio à terra, encarnou, de maneira milagrosa. Deus usa a irmã Maria
que ao ser tocada pela virtude do Altíssimo, o poder do Espírito, concebe de maneira sobrenatural o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E o inimigo morria de medo do avanço da obra de Cristo, por isso que muitas vezes procurou atrapalhar. Quando Herodes recebeu a notícia de que estrangeiros chegavam para adorar o menino rei, baixou um decreto para que se matasse todos os bebês. Deus providenciou um escape para José, Maria e Jesus, e o Senhor Jesus escapou. Cresceu, iniciou o seu santo ministério e, evidentemente, quando começou a evidenciar as suas obras, sofreu de maneira mais feroz a oposição e a resistência. Muitas vezes o inimigo quis até apoderar-se de Cristo, usando os seus opositores, mas ainda não era o tempo na agenda de Deus de Jesus ser entregue. Até porque Jesus dizia que ninguém ia tirar a sua vida, Ele mesmo a daria e depois teria poder para tomá-la de volta. Muitas vezes o diabo preparou esquemas, mas Jesus ia, por milagre de Deus, tendo livramento. Quando chegou o tempo na agenda de Deus de Jesus ser entregue, o inimigo tentou virar a chave e usar o Sinédrio e Judas para retardar o sacrifício pascal. Mas na mesa da ceia, Jesus disse para Judas: o que tens para fazer, faze depressa. Porque quem estava no comando da agenda de Jesus não eram os homens, era o Deus El Shaddai, que tem o controle de todas as coisas nas mãos. O Senhor Jesus atravessou a via dolorosa, subiu no madeiro, sofreu todo escárnio, zombaria, pressão psicológica, dores físicas, mas Davi cantando profetizou que Deus não deixaria que o seu santo visse a corrupção. E Pedro entendeu bem para quem era destinada esta promessa, quando na sua pregação em Atos 2, retoma esse texto, relembrando que Jesus ia ser guardado pelo Pai, que não ia permitir nem que as bactérias trouxessem decomposição para o seu corpo. Ficou retido no túmulo por um fim de semana, ganhou até um túmulo de presente. Ele não tinha um plano funerário, mas só durou um fim de semana, porque a morte arrodeava querendo tragá-lo, mas como Jesus não tinha pecado, a morte não tinha uma porta de entrada para tragar o corpo do Senhor. No terceiro dia, na manhã gloriosa, quando as mulheres iam visitar o corpo, o defunto, Jesus estava ressuscitado, pedra removida, e animado para prosseguir o seu encontro com os discípulos. Não teve pressa, não era um filho mimado de um papai, não era um playboy, que assim que cumpriu a tarefa, exigiu que Deus reembolsasse a sua glória eterna. Ainda teve paciência de ficar 40 dias na terra, visitando muita gente, tratando muitos corações, mas o Pai tinha dito a ele: se você fizer a obra completa e me obedecer, eu vou devolver a glória que você teve comigo desde a fundação do mundo. Eu vou dar a você de volta a glória. E o Pai cumpriu esta promessa quando Jesus, em nenhum saguão de nenhum aeroporto, mas nas nuvens, em Atos 1, foi ascenso aos céus. E os discípulos ficaram estupefatos naquele saguão de embarque com a partida do Mestre. E foi preciso que anjos interrompessem aquela cena para relembrar uma promessa gloriosa que ainda hoje aquece o nosso coração. Meus irmãos, não fiquem olhando para cima aturdido não, porque não é o fim da história. O mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer nos céus também, em glória. Aleluia. É claro que muitos se levantaram para dizer que a ressurreição de Cristo é uma anedota,
uma fábula, um conto de fadas. Mas o Senhor Jesus, que não precisa de cobertura de nenhum jornalista, o Senhor Jesus que não precisa de nenhum registro histórico, de nenhuma prova científica, de nenhum equipamento, de nenhum cientista para comprovar que Ele é Deus, Ele fez questão de dar uma prova cabal de que está vivo, que subiu ao céu e que reina soberano. O primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, prestes a ser apedrejado, tinha tudo para ser acometido por uma síndrome do pânico, por um terror psicológico, por um medo, mas deixou de olhar para a cara feia de quem lhe perseguia, subiu a sua fronte para o alto e viu o templo aberto e a tela do céu revelada, e disse: eu estou vendo o céu, eu estou vendo o Pai sentado no trono, e estou vendo o Filho Jesus de pé à sua direita. Aleluia. Jesus está vivo, Jesus está no trono, Jesus está reinando sobre todas as coisas. Mas é evidente que este intervalo entre a primeira vinda do Senhor, quando Ele é ascenso aos céus, e a sua segunda vinda gloriosa, esse intervalo parece que Deus está omisso. Nós estamos vendo uma escalada de corrupção, nós estamos vendo uma escalada de violência, frieza espiritual, falta de temor. O melhor termo para denominar o tipo de governo que nós vemos na terra é a anarquia. Cada um faz o que bem quer, pervertem os direitos, distorcem as leis, bagunçam os valores. O certo virou errado, o errado virou certo. A vida de uma baleia, de uma tartaruga e de um caranguejo vale mais do que a vida de um homem, imagem e semelhança de Deus. Um pai não pode orientar o seu filho no caminho do que é certo e do que é errado. Carregar um punhado de maconha não é crime, mas carregar a palavra de Deus na forma de uma Bíblia impressa pode lhe colocar na prisão. O mundo está uma bagunça. Os homens pensam que fazem o que querem, e somente há uma frente de resistência que ainda não se dobrou para esse sistema que a Bíblia denomina de Babilônia. A grande meretriz, a grande prostituta, que tem como sacerdotisa Jezabel, que traz os homens para as suas paixões. O anticristo, de maneira sorrateira, já quer dominar todas as coisas, porque o desejo do diabo é reinar, é ter todos os reinos. Ele é tão ousado que no deserto chamou Jesus para uma reunião particular, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: te darei se prostrado me adorares. Jesus nocauteou o diabo, não foi com um corinho de fogo, não foi com uma cortada de laço, mas citando a palavra de Deus: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O cão não suportou e desapareceu, mas o Filho de Deus recebeu o café da manhã servido por anjo, porque o que é dele seria dado pelo Pai e não pelas hostes infernais. Mas o inimigo está aí, avançando, querendo dominar tudo, e ele só encontra uma frente de resistência, a saber, a agência do reino de Deus na terra, os embaixadores de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra, os candeeiros de Deus, os verdadeiros luzeiros que brilham no mundo corrompido e perverso, anônimos, perseguidos, excluídos, zombados, mas que receberam do Pai unção do Espírito e autoridade para declarar abertura de prisão. Com todo respeito, lugar até onde a PM não entra, a CEADAL entra e quebra os grilhões no poderoso nome de Jesus. Lugar onde médico não consegue entrar, Deus usa a irmã da comissão, revela o diagnóstico, diz o tratamento. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que cada autoridade, cada profissão tem o seu lugar, mas a igreja, Deus entregou algo que não entregou a mais nenhuma esfera política, cultural, econômica. A igreja é a agência que afora a bandeira do rei e que diz: Maranata. Enquanto ele não chega, vamos avançando, declarando libertação e vida eterna. Mas o inimigo está aí, tentando destruir, tentando bagunçar.
tentando desorganizar. E Deus ia mostrar, através de Jesus, toda esta confusão, todas essas catástrofes ao apóstolo João na ilha de Pátimos. João foi para um presídio de segurança máxima. Não tinha direito à visita. Mas aquele que não precisa mostrar identidade é carcereiro. Aquele que não precisa passar por detector de metal. Aquele que não precisa colocar nome em lista de espera para ver se recebe autorização para entrar na cela e fazer uma visita. Aleluia. Quando precisa, ele desce do trono e faz uma ronda pessoalmente na terra. E ele disse: eu vou visitar o meu apóstolo amado, eu vou visitar o meu servo. Aleluia. João ouviu um brado estonteante. Quando olhou para o lado, estava aquele ser glorificado, passeando no meio dos castiçais que é a igreja. Jesus só manifesta a presença dele na terra porque os castiçais ainda estão aqui. Se os castiçais não estivessem aqui, o mundo já tinha implodido por dentro. Mas como a igreja está ainda na terra, de vez em quando Jesus manda um refrigério, manda um escape, glória. E ele veio trazer um escape para João. João, eu vou te revelar tudo o que vai acontecer. Tu vai olhar para a terra, vai ver muita confusão, muita corrupção, muito pecado, muita bagunça. Mas vem comigo em Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. O homem estava preso, mas estava fazendo visita no céu. Quem entende essas coisas? Porque há sistemas querendo prender a igreja. Há sistemas querendo calar a tua voz, querendo atar as tuas mãos. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Eu tô fazendo, mas você não vê. Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida. Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer. Escute. Mas toda vez que você está chegando perto da promessa, muitos fazem isso, você sempre volta a fazer o que fazia antes. E volta pro começo, e volta ao início. Filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. Mundo, filho, não existe servir dois senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaídas. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida.
teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Filho, a minha parte eu tô fazendo, mas você não vê. Não é assim? Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida. Recebe aí, meu irmão. Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer, mas toda vez que você está chegando perto da promessa, você sempre volta a fazer o que fazia antes. E volta pro começo. E volta. Olha o que o Espírito Santo de Deus fala pra você nessa noite. Filho, presta atenção. Chegou a hora de tomar a decisão. Filho, não existe servidor, senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaída. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Escute. Filho, presta atenção. Chegou a hora de tomar a decisão. Filho, não existe servidor, senhores. Filho, chegou a sua hora de sair de cima. Quantos querem essa presença? Meu filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaída. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Vida. Receba a vida de Jesus em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Cheguei esses dias em casa, pastor, com dor de cabeça. Falei pra Sheila: nossa, eu tô com uma dor de cabeça, você me dá um remédio? Ela me deu. Tomei o remédio, passou uns minutos, não passou nada. Falei para ela: me dá outro remédio aí que não virou nada esse aí, vou tomar 2. Ela disse: não, é cada 8 horas. Você não tomou, não faz 8 minutos. Eu falei: não, mas é para fazer mais. Não, então esse negócio aí não é uma dor de cabeça simples. Tira o sapato e dá teu pé, que eu vou fazer uma massagem no teu pé. Quanta inveja, irmão. Deus está falando conosco, varão. Receba a bênção, é hoje, irmã. Daí ela começou a fazer uma massagem. Eu falei para ela: eu não sei se é psicológico, mas está passando. Ela disse: é claro que está passando. Você sabia que os sinais do nosso corpo inteiro estão na sola do nosso pé? Estudei para isso, ela disse. Está aí. Então eu achei onde está o problema. É tensão, não é coisa de mal, não, é tensão. Quando eu vi essa cena, eu lembrei desse texto. Deus está dizendo para Moisés: tira o sapato, deixa eu sentir. Sinta também. Deixa eu...
Esses dias, força de expressão, pastor, um determinado momento na nossa igreja, uma das irmãs que foi regente do Circo de Oração chegou em mim e falou assim para mim: pastor, eu quero entregar a regência do Circo de Oração. Eu falei: mas por que, irmã? Porque não dá mais para trabalhar com a fulana. A fulana era uma moça... Eita, alguém gritou ai aí, irmão. A fulana era uma moça que chegou e cantava muito. Então, para solar os hinos, a maioria era a fulana. Mas entre a fulana e a regente estava dando choque de vaso. Porque choque de vaso no reino também sai faísca, irmão. Eu nunca vi barro saltar faísca, mas no reino tem faísca. Eu disse: não, irmão, não faça isso não. Deus está te pedindo de volta? Não, mas não dá. O senhor vai vir amanhã na oração? Sim. O senhor pode ficar no ensaio para o senhor ver o que está acontecendo? Pois o senhor vem, fica no ensaio, o senhor vai ver. Acabou a oração, sentei no cantinho. Meu filho era pequenininho, nós sentamos no cantinho para não atrapalhar as irmãs. E a irmã começou a reger. Quando começou a reger, eu de olho para tentar dar uma captada no que estava acontecendo. E essa irmã olhando para a regente fazendo assim, ó. Aí a regente regendo e olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu... Acabou. O senhor viu, não viu? Vi. Está entendendo por que eu estou entregando? Falei: posso fazer um pedido para a senhora? Pois não. Ora a senhora e oro eu, até Deus falar com um de nós dois. Se Deus falar comigo, eu falo com a senhora. Se Deus falar com a senhora fala comigo, vamos ver. Não entrega assim não. Ela: então tá bom. Passou menos de uma semana, 4 dias se passou. Toca meu telefone, ela: pastor, pai do senhor, irmã, pastor, eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Eu queria entregar, mas eu não vou entregar mais não. Falei: não, mas primeiro a senhora tem que falar o que Deus falou, porque não é assim, não vou entregar. A senhora se arrependeu ou Deus falou? Não, Deus falou. Tem uma amiga minha que está morando em outro estado, e ela ligou para conversar comigo, e do lado dela estava uma missionária que eu não conheço, e ela pediu para a missionária dar uma palavrinha para mim. Quando ela passou o telefone para a missionária, que a missionária disse: alô, eu falei: pai do senhor, querida. Ela: assim te diz o Senhor, eu não estou te pedindo nada de volta, eu te dei, mas não estou pedindo. Ela diz: pastor, mas Deus estava rápido demais. Olha a simplicidade da irmã, porque eu pensei em pensar. Quando Deus falou: eu não te pedi nada de volta e não aceito o que tu está querendo me devolver, eu ia pensar, mas não deu tempo. Eu ia pensar: Senhor, mas o Senhor está vendo que é ela. Mas antes de eu pensar, Deus falou: e ela eu coloquei do teu lado para te ajudar mais. Porque enquanto ela estiver do teu lado, tu vai falar menos, orar mais e vigiar mais. É a pedrinha no sapato do profeta. Que Deus não vai tirar, mas nós vamos chegar até lá, e o nome de Deus, e vai chegar junto, hein, irmão? Tem que chegar junto. Jesus me deu a oportunidade de pisar nos Estados Unidos para pregar. E quando eu estava saindo da cidade onde eu estava para ir para a cidade onde eu embarcar de volta para o Brasil, quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Os carros são intergalácticos, o asfalto é maravilhoso, mas eu tive uma sensação que o pneu do carro do pastor estava furado. Mas eu fiquei com vergonha de falar para o pastor: pastor, o pneu do seu carrão furou. Tremendo tudo. Mas teve uma hora que eu não aguentei. Estávamos atravessando 7 quilômetros de ponte em cima de um braço do mar. Aí eu falei para ele: pastor, não sei se é impressão minha, mas pelo menos do meu lado aqui está balançando bastante. Será que o seu pneu está furado? Ele olhou para mim e falou: não, pastor, é o vento que está soprando, a ponte está balançando. O sangue de Jesus tem poder. Falou: Jesus, eu tenho mulher e filho para criar, a promessa é tão linda na minha vida. Eu falei: a ponte está balançando? É a ponte, fica tranquilo, ela não cai não, nós vamos chegar lá de lá. Falei: pastor do céu, mas parece que está tudo solto. Ele: é a engenharia da América, pastor. Se a engenharia da América fosse igual a do Brasil, quando nós enfrentássemos tufão, não ficava pedra sobre pedra. Agora a engenharia da América é assim, para enfrentarmos os tufões que passamos por aqui. Ele disse: o último tornado que nós enfrentamos aqui deu vento de picos de 180 km por hora. Eu disse: pastor, eu nem sei o que é um vento de 180 km por hora, porque meu carro não aguenta 120, eu não sei o que é 180 km por hora. Ele disse: 180 km por hora, pastor, nós atravessamos essa ponte e chegamos do lado de lá. Só para o senhor ter uma base, teve pessoas que até hoje não sabem onde foi parar a árvore da calçada. O vento arrancou a árvore com raiz e tudo.
carro voou no olho do furacão, casas foram arrancadas com o vento, o tornado que teve, e do lado de lá a gente olhava a nuvem negra passando, e a gente olhava para essa ponte, pedaços da ponte balançava que nem folha de papel, mas quando passou, foi feita uma reforma na ponte, mas a ponte estava de pé. Ele disse, isso é um vento, e o estrago de um vento de 180 km por hora. Aí eu entro nesse texto, toda vez que eu falo essa passagem, eu me lembro, irmão, se um vento de 180 km por hora, arranca a árvore com raiz e tudo, pega o carro e não devolve, leva a casa e não sabe para onde foi, a pergunta é, qual foi a velocidade do vento que Deus soprou com o nariz, secou a terra, abriu o mar, prepara um glória? Não voou um crente. Não, ninguém foi embora, não despenteou nem a chapinha das hebreias, porque vento de Deus não arranca o que está no lugar do lugar, vento de Deus pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. O vento pode estar soprando, mas prepare um glória, Deus vai colocar no lugar. Meus amados, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Assistimos aos testemunhos do pastor Isaías de Oliveira. Agora vamos assistir a pregação completa do pastor Isaías de Oliveira. Acompanhem comigo. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe para um amigo. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto da palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13, eu quero ler com os irmãos 2 versos, verso de número 22 e o verso de número 23. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio que Deus me concede de poder retornar a esta casa de oração. Sou grato a Deus pela vida do pastor Isaac, da sua esposa, nossa irmã Luísa, que Deus continue abençoando este casal e também o trabalho das mãos dos servos de Deus nesta cidade, em especial neste campo. Que Deus continue abençoando a vida do coordenador, pastor Júnior Carvalho, a sua esposa, nossa irmã Radassa. Que Deus continue abençoando e prosperando da mesma forma o vosso trabalho. Cumprimentando os nossos irmãos, eu quero cumprimentar a todos os obreiros, agradecer a Deus pela vida dos companheiros que aqui estão, agradeço a Deus pela vida da minha família que me acompanha e quero agradecer a Deus pela vida de cada irmã e louvar a Deus por estes 50 anos. Não vou ficar me estendendo nos agradecimentos, porque homenagem maior do que essa que vocês receberam até aqui não teria mais. Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vossa casa, a vossa família, que Deus vos faça prosperar em tudo, em nome de Jesus. As irmãs sabem que as irmãs são a coluna do vosso lar. A cabeça é o esposo, mas a coluna é a esposa. Eu estava aqui sentado e vi o pastor Isaac dizendo, parabenizando as nossas irmãs pela fidelidade, a correria do dia a dia, a labuta do dia a dia, ainda à noite estar na igreja, cuidar de casa, filho, marido, enfim. Eu tenho 45 anos de vida, todos eles na igreja. Você vai ver muita mulher caminhando só, mas é difícil você ver o esposo caminhando só. Você vê a mulher caminhando só, lutando pela casa, e Jesus alcançando a família, porque as irmãs são a coluna do vosso lar. Irmãos, a cabeça pode ser o esposo, mas se a coluna for fraturada, o corpo é paraplégico. Não adianta a cabeça funcionar se não tiver mobilidade, mas se o corpo estiver em ação, o nome de Deus é glorificado. Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Capítulo 13 de Juízes, verso 22 e o verso 23, que está escrito: E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto vimos Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Tome assento, irmãos. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto
que o povo já está dentro da terra prometida. Eu peço a sua atenção nesse início da minha fala para você entender aonde Deus quer nos levar. A Bíblia diz que o povo já está dentro da terra prometida. Terra esta que a Bíblia vai dar alguns nomes a ela. A Bíblia vai chamar esta terra, por exemplo, de terra gorda, de terra farta, de terra que emana leite, terra que emana mel. A Bíblia vai chamar esta terra também de terra larga. A Bíblia vai chamá-la de terra espaçosa. E dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, a Bíblia também chama esta terra de terra prometida. Agora, preste atenção no contraste da realidade. Apesar da Bíblia chamar a terra de terra larga e espaçosa, o texto diz que o povo está vivendo num aperto. Apesar da Bíblia dizer que a terra é farta, que emana leite, que emana mel, a Bíblia vai dizer que o povo está vivendo e passando por uma escassez. A pergunta é: Deus está falhando com a terra? Não, Deus continua fiel no mesmo lugar. Na verdade é o povo que estava apático com as coisas de Deus. E a regra é clara: quando eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Mas quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. E todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus, a Bíblia diz que Deus usava uma nação como vara da correção para repreender Israel e fazer Israel se lembrar de Deus e retornar perto de Deus. E na ocasião deste texto, o inimigo tem um nome: são os filisteus. E a Bíblia diz que eles estão sendo oprimidos por 40 anos, irmão. Olha o preço da desobediência: 40 anos sendo oprimido por uma nação inimiga por conta da rebeldia. Por quê? O verso primeiro vai dizer: porque tornaram fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que o povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor, eu repito, Deus levantava uma nação como vara da correção para repreender Israel, para Israel poder se lembrar de Deus. E dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, a Bíblia vai chamá-la de terra prometida. Prometida porque nascera do coração de Deus para um homem. Tudo começa entre Deus e um homem. E esse homem, você sabe, é Abraão, que teve tanta afinidade com Deus, e Deus se agradou tanto daquele homem, que a Bíblia vai dar 2 títulos. Deus vai dar 2 títulos a esse homem: primeiro, pai da fé, e segundo, amigo de Deus. É com este homem que Deus se relaciona, e é com este homem que Deus faz a promessa. Agora deixa eu abrir um parênteses. Graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa, porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir: tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. O médico pode ter desenganado, com todo respeito à medicina, mas Deus nesta noite pode descer aqui e dizer: antes de sair o laudo médico, eu posso dar vitória e te curar, e o meu nome ser glorificado. Deus pode prometer, porque Deus pode cumprir. A pessoa pode ser amiga do dono da empresa, o empresário pode até te prometer a porta de emprego, mas por um determinado momento ele pode não cumprir, porque as forças dele podem faltar. Mas Deus é tão tremendo que numa noite como essa, antes de você fazer o currículo, Ele diz assim: eu vou abrir a porta, eu vou soprar teu nome, eu te coloco lá. Eita, você pode dar um glória por esta palavra? Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. Por que eu digo isso? Porque se você olhar o currículo de Abraão, você vai ver que a promessa que Deus fez a este homem, só Deus podia cumprir. Esse homem, se você for puxar o currículo dele, Deus fez algumas promessas a ele. Mas eu quero enfatizar 2. Primeiro, Deus promete para esse homem uma terra. Deus fala para ele: eu vou te dar uma terra, Abraão. Não é terra e área de lazer, não. Eu vou te dar uma terra porque eu preciso fazer a tua semente crescer. Vai crescer tanto que vai se tornar uma nação. E eu não vou deixar o teu povo sem endereço, não. Eu vou dar um endereço próprio. Então, primeiro, Deus promete a ele uma terra. Segundo, Deus promete a ele um filho. Aí que está o X da questão. Deus promete a esse homem um filho, um herdeiro. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pela manhã eu me dirijo com louvores ao Deus que sirvo, é minha única
esperança. Pela manhã eu lhe invoco com minha alma, ele suplico que me dê sua doce calma. Ele me escuta, pois me ama tanto, e me alivia de qualquer quebranto. Dá-me sua mão, que é poderosa e forte, para livrar-me da horrenda morte. Quando a noite se aproxima tenebrosa, em elevar-me em oração, minha alma goza. Sinto paz inesgotável, doce e grata, porque temor e ansiedade Cristo mata. Também elevo meu cantar ao céu, quando a terra baixa o negro véu. O sol se esconde, permanece Cristo, com resplendor seu rosto assim avisto. E agora vou apresentar uma dupla abençoada que está louvando a Deus com a gente. Canção e louvor, estão aqui. Amém, vamos dar a Jesus. Brilha sua luz muito penetrante enquanto durmo. Põe sua mão sobre mim se estou enfermo. Me fortalece, me sustenta com sono, pois é meu rei, meu salvador, és o meu dono. Ao despertar pela manhã eu sinto que Deus invade a minha alma em pensamento. Vejo a Jesus, meu Redentor amado, por meus pecados numa cruz cravado. Vejo sangue em suas mãos que tem jorrado. Vejo sangue vertido em sua face. Vejo a coroa de espinhos em sua fronte, e a multidão escarnecendo insolente. Pelo que disse quando ao céu subiu, cheio de glória em majestosa nuvem. Ficai comigo, em breve voltarei, para buscar vós que sois povo meu. Ficai comigo, em breve voltarei, para buscar vós que sois povo meu. O céu subiu, cheio de glória em majestosa nuvem. Ficai comigo, em breve voltarei. Chegando! O programa Manancial de Água Viva,
com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Um dos maiores milagres que você já ouviu na sua vida. Presta atenção nesse testemunho do missionário Miguel Oliveira. A minha história ela começou lá atrás, né? A minha mãe ela frequentou um centro espírita onde ela ficou por 7 anos, né? Minha mãe acabou se desviando dos caminhos do Senhor e quando ela já quando ela já era adulta, ela foi para esse caminho. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos, antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo dentro do ventre, né? E ali, minha mãe perdeu esses 2 filhos e o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum problema de nascença, né? Ou até mesmo morto, como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. E Pedro, minha mãe ficou muito preocupada, né, com tudo aquilo, mas ela acabou tendo os filhos. Ela acabou me tendo, na verdade. Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. Quando isso aconteceu, minha mãe ficou muito preocupada e acabou se preocupando muito, mas acabei nascendo. Só que no meu dia do nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Sim. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei e da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho, perguntou para a enfermeira e falou assim: o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica olhou para ela e falou assim: olha, mãezinha, isso é normal, acontece com algumas crianças e tal. Então, eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias, eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. A minha mãe falou assim: tudo bem. Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim: mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para a dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã.
Isso foi um marco, isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu. E no dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. Caramba. E o que desperta a curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja. Sem eu nunca ter visto uma igreja, porque minha mãe era de um centro. Foi o próprio Deus que... No terceiro dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. E quando chegou no 7º dia eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. O que porventura seria impossível para Deus? Eu te digo nada. Se esse vídeo falou o teu coração, tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Os créditos vão para o canal Trendcast. Canal Trendcast. Entra lá, se inscreva, assista os vídeos, porque tem esse vídeo completo do missionário Miguel Oliveira. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito, de nos seguir para mais vídeos, porque nós estamos postando vídeos aqui, testemunhos que falam poderosamente aos corações e tem feito com que vidas tenham restauração, tenham transformação, nos ajude a crescer aqui nas plataformas digitais. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Até o próximo vídeo. Paz. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho. Terminando mais uma etapa nessa tarde de hoje. Primeiro agradecer a Deus, por essa oportunidade. Segundo agradecer aos meus ouvintes. Espero que vocês tenham acompanhado com fé, com adoração, crendo na palavra do Senhor cada dia mais, em nome de Jesus. Tá bom assim? Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã em nome do Filho dele, Jesus Cristo. Fica na paz, Deus abençoe todos, meus ouvintes, em nome de Jesus. Põe teu azeite em água, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honra.